Liguei. Boa tarde a todos. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana dá boas-vindas a todos que estão presentes e a todos que nos assistem via internet. Nós também abrimos para dar as boas-vindas aos que estão sempre conosco aqui, que é o plano espiritual. Tanto aqueles que assistem, que precisam dessa palestra, precisam desse contato energético, como as pessoas, como os espíritos que estão aqui assistindo a casa e nos apoiando. Desde o momento que nós entramos aqui, os espíritos leem os nossos pensamentos, nos avaliam, nos analisam, e é melhor, e é bom e melhor que nós, ao entrarmos aqui, começamos já um trabalho de reflexão para ficarmos mais calmos, mais tranquilos. A gente sempre troca pontos energéticos dos nossos amigos, mas tentamos, de uma certa maneira, nos interiorizarmos para uma melhor troca energética, porque tudo no universo são trocas energéticas. E sempre aqui é uma troca energética positiva, que nos traz um bem-estar, e com a palestra e com tudo mais um banquete de novos conhecimentos que nos levam a ótimas e boas reflexões. Nós lembramos que a casa tem atividade todos os dias, ou seja, palestras e passes todos os dias, com exceção da sexta-feira. As palestras segunda, terça e quinta começam às 20 horas. Quartas-feiras às 2 horas e sábado às 5 horas, que é o trabalho de hoje. E amanhã, domingo, nós temos um trabalho às 10 horas da manhã. Temos evangelização infantil, domingo às 10 horas. E também, nesses dias que tem trabalho, nós temos o plantão de atendimento. Segunda, terças e quintas-feiras, temos o plantão de atendimento às 17h15. E quarta-feira às 13h15, sábado, que é hoje, começa às 16 horas e 30 minutos, e amanhã, domingo, às 9 horas e 30 minutos. A casa oferece um trabalho social, que ela distribui no segundo sábado de cada mês, são distribuídos 60 cestas básicas. Aqueles que quiserem doar algum alimento não perecível, a gente sempre informa aqui, pode trazer um arroz, feijão, um café, um leitinho, que isso vai ajudar na confecção das cestas básicas. E também temos uma distribuição de pães e suco ou chá, que acontece a cada 15 dias, aos sábados, após esse trabalho que nós estamos tendo aqui. Aqueles que gostariam de colaborar com... No caso, eu trabalho de sábado, a distribuição de sábado, são pães confeccionados, são 50 pães, que às vezes é com pão, pão com queijo, pão com presunto e queijo, ou pão com mortadela, ou suco ou chá. Quem quiser colaborar ou quiser participar, acompanhar o trabalho, sinta-se à vontade. Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos relembrar e compartilhar aquela palestra que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, pois vosso é o poder e o reino, e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Nós teremos hoje conosco nosso irmão Leonardo, que fará a palestra. Seja bem-vindo, Leão. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, porventura, da internet. E nós desejamos a todos muita paz, muita luz. E aos ouvintes da internet, um abraço especial. Bom, o nosso tema de hoje foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação espírita, elaborados sob a administração de Allan Kardec, Leon Denis, Allan Kardec e os espíritos
que colaboraram com ele nessa grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em particular, hoje falaremos do capítulo número 6, o Cristo Consolador. Nós pedimos a licença para lermos o trecho, o versículo da Bíblia, e que irá nos auxiliar a compreender a profundidade dessa palestra, desse ensinamento que será trazido com essa palestra. Diz lá no capítulo 11 de Mateus, versículos 28 a 30, Vinde a mim, disse Jesus, vinde a mim todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Pois bem, é claro que nós encontramos na Terra ambientes difíceis de serem assimilados, difíceis de serem assimilados, e a nossa vida aqui no plano carnal, ela ainda encontra-se um pouco distante daquilo que Jesus veio nos ensinar, que é o reino de Deus. O reino de Deus que primeiramente reside no homem, dentro de cada ser constrói dentro de si os valores imortais que Jesus veio trazer. Pois bem, e nós, frente à sociedade, frente à nossa vida particular, encontramos muitas dificuldades e muitos sofrimentos. Peço desculpa que eu estou um pouco resfriado. Pois bem, e nós acabamos nos desgastando. Para entender um pouco mais aonde a fonte desses sofrimentos, precisamos traçar iluminar alguns conceitos, algumas situações que a nossa sociedade nos impõe. Primeiro, há um marketing, uma mídia muito constante, voltada ao consumo, a quebra de valores fundamentais que o homem sempre trouxe, como a família, como o trabalho, e gera-se uma sociedade em que se busca ter mais do que ser menos. Ter mais do que ser mais. É muito importante isso, porque a partir do momento que nós procuramos interiorizar nossos pensamentos, nossos sentimentos, vamos encontrando um homem desconhecido para nós desde então. Esse homem somos nós mesmos. Como diziam os gregos na antiguidade, conheceis primeiro, conheceis a si mesmos, como diz Sócrates. Pois bem, quando nós passamos a nos conhecer, nós vamos encontrando certas formas de agir que devem ser mudadas. Pois bem, vamos supor, se nós pararmos para analisar, muitas vezes nos encontramos dentro do seio da família situações muito complicadas de espíritos que não são afins ao nosso grupo familiar. Pois bem, qual é a nossa atitude frente a essa pessoa? A primeira atitude natural do homem, como condição humana ainda, de homem em evolução, é que no qual não está incutido no homem ainda o automatismo evangélico, ou seja, o agir para o bem automaticamente, sem pensar. Nós precisamos refletir para agir frente a esse parente que não se coaduna com o nosso modo de ser na família. Pois bem, a primeira situação é repeli-lo. Por quê? Quando encontramos uma pessoa diferente, essa pessoa nos mostra muitas vezes quem somos. Através dos seus defeitos, enxergamos os defeitos em nós mesmos. É isso que é ver face a face, é ver no espelho, ver no semelhante as nossas dificuldades. Então temos repeli-lo, colocamos ele em isolamento. E passamos a agir sem paciência com essa pessoa. Então nós não escutamos, somos ásperos, somos não compreensivos, não afetuosos. Isso gera um sentimento ruim. Quando nós mergulhamos o nosso pensamento em nós mesmos, enxergamos essa dificuldade e passamos a fazer a reforma íntima, tão importante. E aí nos transformamos em pessoas amáveis com ele. Aquele espinho que antes
nos feria constantemente com a presença daquele ser, esse ser acaba se transformando em instrumento da vontade do Pai para a nossa regeneração. Porque com ele exercitaremos a compreensão, os modos de ver da vida diferentes. Isso nos faz grandes, a sociedade grande. Se todos fossem iguais, a sociedade seria muito pobre. É da diversidade de modos de ser, de compreender, de viver, de relacionar-se, que nasce muitas e muitas conquistas humanas. O homem que não procura dúvida, que não questiona, que não questiona o ambiente que está, nunca evolui, não encontra respostas, porque ele está estancado no tempo. Não há uma dinâmica em sua vida. Pois bem, esse ser passa a ser um instrumento da vontade do Pai, porque ele é um instrumento para a nossa regeneração, no sentido de redenção da nossa alma a Cristo. E aí outra mensagem importante. Quando nós resolvemos seguir Jesus, primeiro nós precisamos aceitá-lo. Por quê? Porque quando nós aceitarmos, vinde a mim, vós que estáis cansados. O que isso significa? Significa que nós devemos ir a uma igreja e orar de joelhos, ou se não, caminharmos quilômetros pagando promessas, ou significa vir ao centro e tomar diversos passes, escutar centenas de palestras. Tudo isso é válido como conhecimento. É importante o conhecimento da doutrina de Jesus, mas o vinde a mim, vós que estáis cansados, tem uma significação um pouco mais profunda. Significa aceitar Jesus, aceitar tudo aquilo que Ele nos falou e colocar em prática. Porque, como nós dissemos, o conhecimento é muito importante para que nós possamos saber como agir na vida. E o sentimento, ele aliado ao raciocínio, ele não torna a vida árida. Porque o conhecimento por si só, ele não leva a lugar nenhum. Ele acaba tornando o ser um ser racional, lógico, mas desprovido de amor. E quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ver a grandeza de Deus. A grandeza, porque Jesus é a porta pelo qual nos leva a Deus. E vemos Deus no nosso dia a dia, naquela criança que nos sorri, que nos é cara, que está conosco, que é uma pessoa é um ser simples ainda, não desenvolvido em todas as suas potencialidades. E ele ser simples, ele transparece a pureza do ser humano, da simplicidade, da bondade. Ou se não, encontramos no nosso trabalho, vamos supor também, algo muito importante, a marcha da nossa vida, o trabalho. Como é importante nós levantarmos cedo ou tarde, depende do horário de cada um, hoje em dia isso é muito relativo, mas nós levantarmos, digamos, firmes de manhã, fazermos uma oração, se possível, fazermos uma refeição substanciosa, aurir forças, ir trabalhar com empenho. Hoje eu vou me dedicar a isso, eu vou fazer o melhor que eu posso. É isso que Jesus quer de nós. É isso que é aceitar Jesus, é isso que vinde a mim. É usar as situações do nosso dia a dia para a redenção dos nossos espíritos, desprendidos dos bens materiais. Porque aqui nada é eterno, tudo é passageiro. Então, se nós estamos aqui, vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor no nosso trabalho. Então, no trabalho, vamos ser prestativos. Se as pessoas nos procuram, vamos respondê-las. Vamos procurar fazer o melhor, se trabalhamos como empregados, o melhor para a empresa, porque é dela que vivemos primeiramente, pensando mais diretamente em nós, e dela que a sociedade necessita para a sua evolução. Vamos fazer do trabalho algo digno, não algo para tirar dinheiro, às vezes de modos desonestos. Não, algo para que nós possamos dignificar o nosso espírito, com honestidade, com trabalho. E assim todas as situações, por exemplo, na família. A família é o núcleo da sociedade. A família é onde se germinam os valores da sociedade. Isso está na nossa Constituição.
E essa constituição, ela coaduna com o ensinamento de Jesus. Por quê? A lei dos homens diz isso, e a lei de Deus diz o mesmo. Porque é na família que tem o cadinho humano. É onde nós colocamos os espíritos, onde são colocados espíritos afins, espíritos que precisam resgatar débitos com outros, espíritos que estão em obra comum para o engrandecimento do seu meio. E é nesse momento é que nós temos que verificar isso. Poxa, vamos vir a Jesus na família. O que é estar com Jesus na família? É, por exemplo, não provocar discussões arbitrárias em casa. É nós temos, por exemplo, um parente doente, vamos tratar com urbanidade as pessoas que colaboram com esse parente. Vamos ser sóbrios, calmos em casas, afetuosos com os nossos irmãos, com as nossas mães, com os nossos pais. Nossos pais, por exemplo, diz Jesus, honrai o vosso pai e vossa mãe. Que ensinamento maior do que esse? Nossos pais são aqueles que trouxeram nós ao mundo, através do corpo. Nós no sentido material. O Espírito vem de anos e anos. Mas os pais foram aqueles que assumiram a responsabilidade de formar uma família. E mesmo que eles estejam errados no nosso ponto de vista, nós devemos respeitá-las, as suas decisões. Enfim, a família é isso, é um cadinho, como diz os espíritos, onde são colocados essas pessoas que têm algo a realizar. Então, é sobretudo muito importante mantermos a compreensão, a fraternidade, não só na rua. Na rua, outro lugar, vinde a mim, vós que estáis cansados na rua. Na rua vamos ser corteses, vamos dar passagem ao pedestre, vamos ajudar um cego. São nessas pequenas atitudes que nós pensamos aqui aleatoriamente mais ou menos, é óbvio que com a inspiração do nosso plano espiritual, mas que nós colocamos como exemplo aqui, que são como nós atingiremos Jesus. Então, muito válido é vir aqui tomar o passe para a regeneração do nosso espírito, ouvir uma palestra. Mas, mais importante é colocá-la em prática. E continua Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendi de mim que sou manso e humilde. Os mansos herdarão a terra. O que isso significa? A Terra passa por um momento muito crítico na sua evolução. Estamos à portas do terceiro milênio. O milênio, é óbvio, são 1000 anos. Então, a evolução do planeta vai prosseguir ainda. Nada é para agora. Só Deus sabe o dia e final da redenção de todos os homens. Isso nós não temos a pretensão de colocar aqui. Apenas estamos alertando que até os astrônomos, as civilizações antigas, como os maias, como os egípcios, hoje se fala muito, está muito em voga, entre outros credos inclusive, que a humanidade está às portas de uma nova era, de uma era em que haverá muito mais amor entre os homens, uma era em que a comunicação de sentimentos será muito importante. Um ser que esteja em dificuldades acabará tumultuando o ambiente. Então nós, que somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, de coração e mente, nós temos o dever de levantar esse espírito, essa pessoa que está em dificuldade, esse espírito que nos acompanha. Porque essa era é a era da fraternidade, a era do autoconhecimento, da aplicação dos evangelhos, dos ensinamentos de Jesus. É todo um milênio que se abre a nós, para nós fazermos a transformação do nosso planeta, em que haverá a seleção daqueles que infelizmente não podem ainda mais estar conosco por um tempo, e aqueles espíritos que podem estar conosco, que vão continuar na reconstrução do nosso planeta, na reconstrução do restabelecimento do equilíbrio natural do planeta, na formulação de leis mais coadunantes com os ensinamentos de Jesus. Enfim, é todo um trabalho que se desdobra
e que será reservado aos mansos. O que são os mansos? Manso é aquele pacífico, é aquela pessoa que não agride, mas não é um passivo, aquela pessoa que não reage. Ela reage, mas de forma branda. Ela reage sem contendas. Ela reage com fé no futuro, com paz no coração, com equilíbrio. E essa forma de agir acaba transformando o meio em que ela vive. O manso, ele herdará a terra, porque ele sabe que o seu irmão em dificuldade não será com mais chagas, ou com fofocas, ou com intrigas que irá levantá-lo, mas é somente com a força do amor, o amor nascido do fundo do nosso coração, e que temos que doá-lo para que essa pessoa se levante. Essa é o fardo leve de Jesus, o seu jugo. O jugo que nos impõe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É entregar-se para o mundo de alma e coração. Entregar-se em todos os atos das nossas vidas, do acordar ao dormir e durante o sono, como espírito, ainda trabalhar, sermos apaixonadamente cristãos. Honrar aquilo que nós, o talento maior que nos foi dado por Deus e por Jesus, que é a nossa vida. Façamos dessa vida algo produtivo, algo que, ainda que dentro das nossas limitações humanas, possa ser uma semente, um exemplo, uma chama para aqueles espíritos, para aquelas pessoas que erram no mundo sem saber para onde vão. Como é importante iluminar a consciência dos homens através de uma palavra amiga, através de um conselho, levando a consolação, a palavra da redenção, levando Jesus ao coração dos homens. É isso que Ele quer. Jesus não quer que nós construamos um super templo e uma super creche e um grande arsenal de assistência. Isso é muito válido, mas nós não podemos nos esquecer da nossa administração. Dai conta da vossa administração. E a nossa administração passa necessariamente pelas atitudes corriqueiras da nossa vida, os nossos hábitos. Se os nossos hábitos, que nascem de uma sequência, primeiramente do sentimento bom, que gera uma ideia boa, que gera um comportamento bom, e a reiteração desse comportamento gera um hábito. Esses hábitos devem ser transformados quando não estão concordes com o Evangelho. Mas se estão concordes, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quais são os hábitos? Os hábitos, por exemplo, de orar. Orar é muito importante. Nós acordamos de manhã, devemos fazer uma oração, agradecer a Deus pela noite de sono, agradecer pelo dia que temos, pelo conforto do lar, agradecer ao alimento que nos serve durante o almoço, agradecer à noite pelo dia que passamos, pela assistência espiritual que recebemos. Tudo isso é importante, o orar. Orar nesses momentos são cruciais, porque é o momento em que nós encontramos o repouso para a nossa alma, o amanhecer e o final do dia, da noite. Por quê? Porque é o momento que nós interiorizamos, entramos em comunicação com o plano espiritual superior e fazemos os nossos pedidos, agradecemos a tudo e honramos a Deus, a Jesus, ao plano espiritual. Pois bem, esses são os mansos. E mansos e humildes. A humildade é a condição primordial para a estada aqui no planeta. É a condição primordial para a nossa felicidade. Porque aquele que se coloca como uma personalidade muito importante na sociedade, ele não encontra sossego para o seu coração. Ele constantemente está pressionado pela sua consciência a ser melhor que o seu semelhante. Não uma competição saudável, se é que isso existe, uma competição saudável. Eu acho que nós achamos que a única competição saudável é a competição com nós mesmos, com o homem velho que reside em nós. Mas, para apenas esclarecer aquilo que estamos falando, se nós estabelecermos uma comparação com o nosso semelhante,
uma comparação salutar, ou seja, puxa, esse meu amigo, ele é uma pessoa muito calma, ele é uma pessoa com muita fé, ele acredita muito em Jesus. Por que eu não posso ser assim? Eu vou tentar ser que nem ele. E humilde, o orgulhoso, por sua vez, ele não pode se comparar a ninguém, porque ele está acima de todos. Isso lhe traz uma constante pressão ao seu espírito para que ele seja melhor. Que ele tem que ser o cara que tem mais dinheiro, ou a pessoa que tem mais intelecto, ou a pessoa que é mais forte. E ela tem que oprimir o próximo, ela não tem que ajudar o próximo, ela tem que oprimir. E quando ajuda com orgulho. Ajuda mostrando a pessoa a sua condição de inferioridade. Essa pessoa não é feliz porque Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é eternamente justo, soberano, bom, misericordioso. E o orgulhoso, será que consegue perdoar? Quando ele é ofendido, será que ele consegue ver aquele erro do próximo e falar, não, essa pessoa errou porque ele está numa condição ainda dessa dificuldade, nesse aspecto. Pode ser que em outros aspectos ele esteja até melhor, como pensa o humilde. Em outros aspectos ele é melhor, mas nesse ponto ele errou comigo. Tudo bem, eu também errei, eu também sou humano, eu vou perdoar ele. A misericórdia, perdoais para que sejas perdoado. Pois bem, o orgulhoso não faz isso, infelizmente. O orgulhoso ele é vingativo. Ah, essa pessoa me feriu. E ele começa a germinar dentro do seu coração a semente do ódio. Aquela semente que vai corroendo o seu sentimento. E vai transformando a vida, toda a sua vida, num mar de intranquilidade. O humilde não. Ele vive para o próximo. Ele vive amando o próximo. Ele vive para Deus. E isso que é a lei de Jesus, é a lei de Deus. Amai ao próximo como a ti mesmo. E Deus sobre todas as coisas. Façamos a caridade como um lema maior. Fora da caridade não há salvação, diz os Espíritos. Pois bem, a caridade não se limita a dar o pão material. A caridade é tudo aquilo que nós falamos, a tolerância com a diferença, a tolerância na família, a afabilidade na família, a cortesia no ambiente público, a persistência, a energia necessária no trabalho, tudo isso, nos leva a Jesus, a cumprir a lei de Deus. Até que horas nós temos ainda? 5 minutos. Pois bem, nós passamos agora para a segunda parte da nossa palestra, que é um pouco mais leve, que nos fala do Consolador Prometido. O Consolador Prometido é aquele Espírito da Verdade, que nos irá trazer tudo aquilo que Jesus não trouxe. Irá levantar o véu sobre os mistérios que foram revelados por Jesus. Irá nos levantar o véu daquelas parábolas que não foram compreendidas em toda a sua profundidade. Irá nos ensinar tudo aquilo que foi esquecido, transviado pelos homens, como reencarnação. Como a reencarnação como um dogma verificável, não um dogma no sentido próprio da palavra, mas um dogma que pode ser comprovado através de diversos métodos científicos, inclusive, em que nós podemos verificar que somos espíritos seculares, milenares, de bilhões e bilhões de anos, que vemos aqui encarnando, desencarnando, encarnando em outro mundo, desencarnando em outro mundo, estamos na erraticidade, voltamos, enfim. A reencarnação, ela nos serve muito para a pacificação do nosso espírito. Porque quando nós compreendemos que somos espíritos que vivemos anteriormente a esse corpo, a essa vida, significa que nós também temos um passado em que angariamos muito méritos, conquistamos muitas coisas, daí a diversidade de pessoas. Existem pessoas muito boas, vamos supor, como Chico Xavier, um espírito magnífico. E existem pessoas ainda que estão em dificuldades, pessoas que ainda planejam mal,
essa diversidade. Por quê? Por que Deus permite tudo isso? Por que alguns vêm aleijados? Por que alguns vêm na riqueza, outros na pobreza? Outros, por que alguns vêm... Enfim, as diversidades que todas que tem na sociedade. Porque alguns vêm felizes e outros vêm infelizes. Porque alguns compreendem mais e outros não. Isso é explicado através da reencarnação. E a reencarnação nos coloca outro ponto fundamental, que é a justiça das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Significa que as nossas aflições, ela tem um respaldo nas nossas vidas passadas. Se nós, em um passado recente, não conseguimos ser uma pessoa amável, que ama, nós vamos vir à Terra para aprender a amar. Vamos supor que sejamos, na vida passada, nós somos ladrões. Então, qual é a nossa condição nessa vida? Nós nos arrependemos do que fizemos, que é o primeiro passo, esse é o arrependimento, que pode ser na mesma vida, no final da vida, no plano espiritual, enfim, não importa. O importante é que a pessoa assuma a sua condição que está fora das leis de Deus e procure, pelo seu próprio esforço, que a nossa felicidade depende somente de nosso esforço, procure transformar aquele seu sentimento. E aí ela encarna na Terra. Ela encarna num ambiente em que ela é colocada, isso vale para qualquer situação, ela é colocada num ambiente em que são testadas mundos de provas e expiações. São provadas a sua vontade de querer se mudar. E se ela vence, o céu se abre. O céu se abre ainda nessa vida. Ela começa a ver como ela é feliz por ter Jesus no coração. Como eu sou feliz de poder amar, ser livre para amar. Como eu sou feliz de ser livre para ser honesto. Eu não dependo de nada desse mundo para ser feliz. Não dependo do próximo, não dependo do carro. Eu sou feliz simplesmente por ser um seguidor de Jesus. Uma pessoa que pratica o bem. E esse tesouro que nós encontramos quando encontramos Jesus, é como se aquele tesouro que fosse escondido num terreno. O homem descobriu, vendeu todos os seus bens e comprou aquele terreno. É uma parábola, é um ensinamento de Jesus, é uma parábola que Jesus usa na Bíblia e que explicou para Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, no livro Boa Nova. Significa que quando nós encontramos Jesus, aquilo se torna o mote maior, o objetivo final, a importância suprema da nossa vida. E passamos a agir diariamente para engrandecer esse amor. E esse amor vai se expandindo e transformando toda a nossa vida. E é isso que o Consolador vem ensinar. Ele vem ensinar todas as leis de Deus, paulatinamente. Ele vem ensinar aquilo que foi esquecido, transviado. E o Espírito da Verdade não é um espírito, é uma pleiade de espíritos que se reúnem no plano espiritual e vêm trazer a verdade. E ela está concretizada no Espiritismo. Portanto, instruí-vos é o segundo mandamento. O primeiro é amai-vos, o segundo é instruí-vos. Vamos ler o Evangelho e vamos estudar para aplicar nas nossas vidas. Muita paz a todos. Então agora é aquele momento que a gente pode, como a casa é pequena, a gente dá uma abertura entre vocês, que são a plateia, com o palestrante do dia. Então uma pergunta de cada vez. Claro. Queria mandar um abraço para o Pablo, que deve estar assistindo. Achei muito parabéns pela palestra. Obrigado. Pelo lugar. Achei muito interessante você ter tocado no ponto da família, porque normalmente isso é até objeto de debates em todas as palestras aqui, que geralmente a gente não consegue enxergar que nós convivemos com as pessoas que nós precisamos. Então, às vezes é uma pessoa que é mais difícil, um familiar que a gente tem uma dificuldade maior de entendimento, é que nos ensina e nos indica o que nós devemos mudar em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente coloca toda a responsabilidade naquele parente que vive conosco e a gente esquece de olhar para os nossos defeitos, porque não é por acaso que você encarnou numa mesma família com aquela pessoa.
E a questão do orgulho também, eu acho que o orgulhoso, no fim das contas, às vezes ele tem determinadas atitudes para ferir o próximo, mas eu acho que no fim das contas ele é o que sai mais machucado pela atitude orgulhosa, pela falta de perdão. Eu acho que no fim das contas o orgulhoso é o que mais sofre pelo comportamento dele. Então era só isso. O importante da nossa diferença, sobretudo em família, que é onde convivemos diariamente, nos ocorreu outro dia que estávamos meditando com o auxílio de uma pessoa e nós chegamos à conclusão, através provavelmente do plano espiritual, de que nós, quando estamos vivendo com as diferenças, nós vamos nos situando onde colocamos. Então a pessoa às vezes precisa descer lá embaixo do poço, lá no fundo, se comparar com aquelas pessoas e falar, meu meio não é aqui, eu sou diferente. E aí a pessoa se enxerga. Isso vale para a família também. A pessoa tem uma pessoa muito diferente e ela não consegue se enxergar, mas comparando com aquela, ela começa a ver as diferenças. Eu tenho isso, eu não tenho isso. Por isso que é muito importante a diversidade de pessoas. Inclusive foi até um tema da Constituição, pluralismo político, que é a diversidade de credos, de formas de pensar, de ideologias, de sexualidade, de tudo. Eu vou comentar sobre a diferença. No planeta, no físico, no encarnado, as diferenças, elas são interessantes, os contrastes, para que nós aprendamos. Se você, vamos dar valor ao sol, ao dia, se a gente não sabe como que é a noite? Como que a gente vai dar valor ao prazer, se a gente não conhece a dor? Como a gente vai dar valor ao quente, se a gente não conhece o frio? Então esses opostos, no físico, é um mecanismo de conhecimento para o espírito eterno. E as diferenças no lar também têm a mesma propósito. Uma pessoa muito boazinha, imagina a família, um é quase um santinho e o outro é praticamente um bandido no mesmo lar, independente pode ser numa favela, pode ser numa casa das mais ricas, você pode ter essa constituição. E tudo, agora abrindo mais para o bairro, para a sociedade, para onde trabalhamos, para onde estudamos, esses contrastes fazem com que, se a gente observar e saber aprender com isso, a gente ganha muito conhecimento. Dói, mas ganha conhecimento. Um contraste, principalmente no ambiente de trabalho. Às vezes você convive com pessoas que são muito diferentes de você e que aí você se vê obrigada a mudar o seu comportamento, a sua personalidade, porque você é obrigada a conviver com aquelas pessoas diariamente. Então, eu acho que isso também é uma coisa vale, não só na família, mas no ambiente social, no trabalho. Nós vínhamos conversando a respeito disso e também já chegamos a uma conclusão que é muito difícil. Tem uma doutrina do I Ching, né? I Ching não, Yang, Yin Yang, que é o símbolo do masculino e feminino, são parece que 2 girininhos assim, juntinho. Enfim. Por que é necessária a dor, o sofrimento? Justamente pelo que o Leandro falou, para nós entendermos o que é o prazer, o que é o amor. Mas nós não necessariamente, para conhecer a dor, temos que sofrer. A dor, como prova, ela é comum a todos. Mas o sofrimento é uma opção. Você não encarar aquilo como uma prova, não encarar aquilo como a vida, como uma passagem apenas, muito rápida, em que o plano espiritual nos oferta felicidades infinitamente maiores, se nós não nos atermos a isso, sofreremos. Aí sim, a dor passa a ser sofrimento por livre-arbítrio. Porque Deus não quer que nós não soframos. Não quer que nós soframos. Perdão. Deus quer que nós sejamos felizes. Então, se nós estamos sendo provados, é porque aquilo precisamos aprender. Engrandecer no nosso espírito. Né? Só complementando, esses dias a gente sofre, todo mundo desceu na terra, eu li da Joana de Ângeles, nasceu, como é que chama? É uma luta, porque a gente vai continuar lutando a vida inteira, porque não adianta você nascer aqui para ficar no bem bom, não, tudo bem, alguns vão ter mais recursos, outros menos, mas entrando no planeta Terra,
vai ter desafio, vai ter dor de cabeça, vai ter problema desde o cara mais rico até o mais pobre, desde o mais inteligente até o mais burrinho, vai ter desafio, vai ter assim esforço. E o que ele falou é muito interessante. A Joana de Anjos fala que o último recurso dado ao espírito para o aprendizado é o sofrimento. Ele pode escolher outros tipos de aprendizado, outras coisas que vão impulsionar ele para o conhecimento. E o último, se ele for negligente nos outros, ele vai ser empurrado pela dor. Há notícias de que Jesus seguiu o caminho de uma forma reta, sem nunca errar. Mas tem um outro lado também que eu acho interessante comentar. Tem muito do ponto de vista de como você vê as coisas. Por exemplo, tem para muito lavar uma louça é sofrimento. Uhum. E para outros, uma louça é um prazer. Não, vamos limpar, porque a gente precisa de uma higiene. Então tem o lado do aprendizado, né? De você aprender a amar, a gostar de trabalhar, né? Do gostar de ver as coisas com amor, com o outro lado. É justamente isso. O sofrimento está na mesma proporção da nossa inferioridade. Quando nós somos perfeitos, quando nós formos perfeitos, né? Nós não somos ainda, nós formos, é um processo. Quando chegamos ao final, nós atingimos uma perfeição. E aí a evolução, ela torna-se não qualitativa, não quantitativa. Vou pedir perdão, porque não quantitativa, mas qualitativa. Ou seja, não é quanto mais eu sou bom. Eu já sou perfeito, quase perfeito. Sou perfeito é Deus. Sou relativamente perfeito. Eu não preciso aumentar mais, eu preciso qualificar aquilo, né? Ou o contrário, isso eu já não sei direito. Só não posso falar besteira. Obrigado, Léo. Agora, quem quer fazer as vibrações? Alguém se calma de cada vez, quem se habilita? Eu faço. Não, você quer fazer? Então, pode vir. O senhor quer fazer? Não, quer fazer? Então, Senhor Jesus, nós agradecemos pela sua inspiração, pela sua assistência, pelo seu amor calmo, suave, afetuoso a todos nós. Em gratidão, Senhor Jesus, é que nós, a partir de agora, doaremos aquilo que temos de melhor. E vamos imaginando os nossos pensamentos unidos e os nossos sentimentos todos no mesmo feixe, direcionados ao nosso planeta Terra, pedindo ao Mestre que leve essa corrente de luz poderosa que todos nós temos para aqueles ambientes onde haja mais dificuldade. Vamos imaginando a regeneração de todos os povos. Vamos imaginando a tranquilidade entre as nações. Vamos imaginando o amor entre todos os familiares, entre todos os governantes. Nós pedimos, Jesus, que o nosso senso de honestidade, de justiça, de paz, de harmonia seja elevado. E agora, Senhor Jesus, retorna à sua pátria, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, o Brasil. Nós te pedimos aos seus que leve as nossas vibrações para que os nossos governantes,
que carregam a coroa esfogueante do poder, possam administrar o nosso Brasil com muita sabedoria, com muita honestidade, com muita justiça. Senhor Jesus, direcionando agora as nossas energias poderosas para o plano espiritual, vamos visitando os umbrais, as trevas, os abismos, imaginando uma estrela luminosa a percorrer esses ambientes, derramando bênçãos de luz, de paz, de amor, de regeneração, de conforto, pedindo as fraternidades de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que derramem nos vales dos suicidas o seu manto de luz, a sua paz regeneradora, o seu amor transformador. Jesus, te pedimos que em cada lar, em cada ambiente, em cada conversa, em cada pensamento, em cada sentimento do homem, esteja presente a lei de Deus. Esteja presente a lei do amor, a lei da fé, da esperança e da bondade. Te pedimos que os delinquentes sejam também visitados pelos nossos pensamentos e sentimentos, levando a eles o senso de arrependimento, de vontade de fazer o bem. As crianças nos orfanatos, Jesus, te pedimos que sejam assistidas pelos trabalhadores do bem. Aos velhinhos nos asilos, te pedimos, Jesus, que seja levada a nossa esperança, o nosso amor. Jesus, e agora humildemente pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, pelos nossos ambientes de trabalho, pela nossa residência, por essa casa espírita e por todos nós, graças a Deus. Por fim, vamos à prece de encerramento. Todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, nossos amigos que nos assistem online, nós agradecemos ao plano espiritual, a Deus, a Jesus e a todas as fraternidades, companheiras e do bom coração e que ajudam o grande planeta nesse momento e que trazem luz e conhecimento aos 4 cantos do planeta. Que possamos encerrar esse trabalho com muita tranquilidade, que possamos estar aqui mais vezes e cada vez nós, cada um de nós, crescendo mais de uma maneira interior, promovendo o autoconhecimento, promovendo uma maior força e convicção interna, para que quando todos nós, no futuro mais breve, estarmos todos mais, cada um de nós, mais conscientes, mais firmes, estaremos pisando num novo planeta, novo, regenerado. Que assim seja, graças a Deus. Pode já chamar? Pode chamar já?